Olá, bom dia, nós estamos aqui hoje no nosso SouzoCast, você é nosso convidado. Hoje nós temos com uma convidada ilustre, especial, para poder compartilhar coisas poderosas com você, te enriquecer. Olha, fique ligado, segue a gente nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, e nós vamos avançar cada dia mais. Vou deixá-las se apresentarem aqui, ao meu lado aqui, minha amada esposa Fabiane Paz, e conosco aqui a pastora Juliana Gil. Pastora, seja bem-vinda. Obrigado por senhora estar conosco, por senhora dedicar esse tempo a estar realmente investindo aqui nas nossas vidas, também compartilhando o seu conhecimento, as suas histórias, e seja muito bem-vinda, viu? Amém, prazer todo meu, pastor, com muita alegria que eu estou aqui, né, nesse SouzoCast, presença do Senhor verdadeiramente nesse estúdio, e a graça nos assistindo, e eu sei que será um tempo glorioso, porque Deus tem propósitos, amém? E eu acredito que esse é um dia, essa segunda-feira, dia 10, é um dia de propósito em nossas vidas unidos aqui, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pastora Fabiane. Olha, você que está aí nos assistindo, fica até o final, porque você vai ser muito abençoado com o testemunho da pastora Juliana. É o 4º episódio do nosso SouzoCast, e eu tenho certeza que tudo que ela vai compartilhar aqui vai ser ferramenta da parte de Deus para inspirar você. Nós estamos em março, então talvez você vai fazer um levantamento, vai falar, meu Deus, eu tenho tantos motivos de orações e muitas coisas talvez eu nem dei início a desenvolver. Essa mulher vai inspirar você a colocar o pé que Deus vai colocar o chão. Fica com a gente. Pastor, começar falando sobre essa conversão, 40 anos. 40 anos de vida com Cristo. Esse ano, completando 40 anos, né, pastora? Completando 40 anos de vida no Senhor. Como é que foi? A senhora não nasceu num lar cristão? A senhora conheceu Jesus? Como é que foi? Eu nasci, a minha família toda católica. Eu realmente, literalmente, fui católica mesmo. Sim. Daquela que rezava terço, daquela que frequentava a igreja, daquela que fez coroinha, fiz tudo. Sim. Na igreja católica. E o meu encontro com Cristo foi sobrenatural, porque eu tinha algumas pessoas mais velhas, né, assim, de idade, que eu gostava muito. Eu sempre gostei de estar com pessoas mais velhas. E tinha uma vizinha nossa que ela tinha 11 filhos, era convertida. Uau. E eu me lembro que eu não fui nem treinada para ser uma crente. O meu pai, na minha casa, o catolicismo imperava mesmo, sabe? Nós éramos aquele católico, né? Era sério. Praticantes mesmo, né? E o meu pai, ele tinha aquela mania, sempre quando um crente ia nos visitar, pastor, o meu pai pegava a imagem da Aparecida e colocava e dizia, quem manda aqui é ela. Uau! O crente se intimidava ali e ia embora. E ele dizia para mim, Juliana, nunca acredite na Bíblia, porque a Bíblia é papel. João teve um sonho, ele contando para mim isso. E num dia, caminhando, aí eu me casei muito nova, com 17 anos, tive minha primeira filha, caminhando, e minha vida virou toda, né? Porque eu estudei em escola particular, imagina, eu estudei numa escola particular, o sonho dos meus pais é que eu fosse uma doutora. Uau. Medicina, né? E não aconteceu isso, eu me casei, fiquei grávida, me casei, e subi na rua um dia com minhas filhas, meus filhos são um atrás do outro. Uma de 1 ano, nasce uma de 1 ano e 4 meses, nasce um outro, então um atrás do outro. Eu subindo, minha vida mudou totalmente. Subindo na rua, essa senhora que já era crente disse para mim, Juliana, você precisa conhecer Jesus. Uau. Falei com ela, quem é Jesus? Ela falou assim, você vai amar ele mais que você ama sua mãe e seus filhos. Falei, minha mãe me dá tudo, como eu vou amar um homem que eu nem conheço? Meus filhos, eu sofri para ter eles, só que eu não sabia quem era Jesus, né? A gente pensa, como? É um nome pra gente só. É um nome. E aí uma outra prima minha me leva a primeira vez, o meu berço evangélico foi a Quadrangular, que eu acho que é de muitas pessoas, né? Verdade. Ali eu cheguei ali num sábado, um culto de jovens, tanta alegria. E eu comecei a olhar, procurar nas paredes, cadê a imagem? Cadê o Deus deles? Eu procurando Deus como uma imagem. Meu Deus. E falei, cadê o Deus deles? Como é que eles são tão alegres, tão felizes? Não fiquei naquele culto, fui embora, porém eu tinha outras primas que já frequentavam a Quadrangular. Elas disseram, Ju, vai na quarta e na sexta-feira. Eu passei a frequentar já com os meus 3 filhos de menores. E quando eu cheguei lá um dia, o pastor faz o apelo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Eu tinha um caroço, gente, eu sempre experimentei cura com o Senhor. Uau. Eu tinha um caroço que era uma hérnia, e os médicos disseram que aquele caroço iria me matar. Se eu arrumasse uma hérnia, eu tinha feito uma cirurgia, meu filho Jardel de 9 meses, eu não poderia pegar um peso de 5 quilos. Ele estava com 9 meses e pesando 11 quilos. Como que a mamãe não carrega? A minha vida era muito difícil, sabe? Sim, era muito luta. difícil, porque o pai dos meus filhos mexia com droga e bebida.
Uau! Então eu tinha uma vida muito difícil, saindo de uma vida de filha única, tendo tudo do bom, e agora cai num casamento difícil. Com 3 filhos, um 3 atrás do filhos, outro, e o casei marido em nessa 80, condição. já com uma filha, 81 tive outra filha, 82 tive outro filho. 80, 81 e 82. Isso, um atrás do outro. E aí eu conheço Jesus, né? Mas não conheci Jesus de inspiração. Eu conheci Jesus pelas pessoas. Passei a fazer... Fui evangelizada, passei a fazer parte do ministério, né? E eu fiz uma pergunta para Deus um dia, sentada no banco, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Deus me responde, Isaías 43, versículo 2. Quando tu passares pelas águas, eu serei com você. Meu Deus. Eu tomei a posição de batizar. Com 9 meses de convertida, eu me batizei. Batizei no dia 29 de agosto de 1985. Uau! É uma data que você não se esquece, né, pastor? Não. E aí ele entrou na minha vida. E eu sou muito curiosa para ler. Eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sem ninguém me ensinar. Eu li a Bíblia todinha, sabe? Assim, com muita alegria, com muito prazer. Foi assim que Cristo chegou na minha vida. E realmente eu amo Jesus mais que qualquer pessoa na minha vida. Uau. Foi neste ano que ele entrou na minha vida. Que tremendo. 1985. 85, né? Você que tá aí novinho, ó, tá vendo? Começa e vai em frente. Vale a pena perseverar. Cristo é tudo para nós. Fica firme. Meu Deus, que mulher. A senhora é empolgante. Amém. Olha, eu amo Jesus, mas ouvir a senhora, a gente ama mais. Amém. Você tem uma unção de alegria. E não é uma alegria forçada, é uma alegria do Espírito em você. Amém, pastor. Quando você fala de Jesus, a gente já ama Jesus, mas a gente quer amar mais. A gente tem mais fome de Jesus. Amém. E isso é por estar com Ele. As suas experiências são poderosas. A conversão, a senhora contou para mim que o pastor Gil, então, ele veio depois. Depois, o meu esposo, ele é o segundo marido. Eu fiquei 14 anos casada, né, com o primeiro esposo, pai dos meus filhos, né? 4 filhos abençoados. Fiquei viúva. A minha viuvez não foi uma coisa fácil, porque o pai dos meus filhos mexia com muita droga e eu gostava muito de culto. Eu estava fazendo um culto na minha casa um dia com muitas mulheres. Ele chega embriagado, gente, com uma faca. Coloca a faca no pescoço de uma das mulheres que estava lá. No culto, na sua casa. No culto na minha casa. E pergunta para ela, você quer morrer? Você quer morrer? E uma mulher bem alta e ela olhando para mim assim com aqueles olhos assim, de faz alguma coisa, né? E ele falou, você quer morrer? Aí ela falou, se eu falar que não, né? Ele me mata. Se eu falar que sim... Você quer ir pro céu agora? Ele perguntava pra ela, você quer ir pro céu? Você quer ir pro céu? E ela não queria, claro que ela não queria, possesse demônios mesmo. Aí eu falei pra ele, o nome dele era Francisco, chamava ele de Fih. Falei, Fih, ela não tem nada a ver com isso, foi eu que trouxe ela aqui. Ele tira aquela faca do pescoço dela e coloca no meu pescoço. E as mulheres vão todas embora da minha casa. Claro, e ficaram assim, todo mundo pegou a Bíblia, foi todo mundo embora. E eu sempre confiei muito no Senhor. Amém. Eu tive muitas experiências com Deus. Uau. E nesse dia entra um anjo, literalmente, dentro da minha casa. Oh, aleluia. Ele pega o meu esposo por trás e tira o meu esposo de mim. E fala comigo, vai embora para casa da sua mãe, até que resolva o seu problema. E isso era no ano de 1992. Eu já era convertida há muitos anos, Sim. né? E eu fiquei ali até 94. Quando foi em 94, o Senhor me mostrou também, numa noite, o sangue do meu esposo escorrendo na rua, e ele foi assassinado. O rapaz degolou ele, o pescoço dele todinho assim, sabe? Cortou o pescoço dele. E eu fiquei viúva, né? Fiquei viúva 17 anos. Então, hoje, o meu digníssimo marido, pastor Christian Gil, também é uma promessa de Deus que aconteceu na minha vida. Nós nos conhecemos na igreja. Amém. Você e mulher que está perguntando onde vou conhecer o meu marido. Deixa eu dizer para você, o seu esposo vai te encontrar na presença de Deus. Amém? E seja tanto em Deus, que ele tem que entrar em Deus para te encontrar. O meu esposo me encontrou dentro da igreja. Entrou nas portas da minha igreja numa segunda-feira, que chamava Tarde da Bênção. A minha bênção chegou lá. Eita, glória! Rapaz. Isso aí nós nos conhecemos, né? Essa é a famosa Rebeca, né, pastora? É isso mesmo. Me encontraram, né? Por ele dentro da igreja, sabe? Amém. Hoje nós temos... Deus é tão maravilhoso, nós vamos fazer 15 anos de casado já, pastor. 15 anos. Parece que a gente vive uma vida inteira junto, sabe? Ele é meu companheiro, ele é meu amigo, ele é o meu ajudador, ele é aquele que... O que eu pedi pra ele, sabe? Ele se tornou o pai dos meus filhos, ele se tornou aquele que... Por exemplo, esse livro tá aqui, ó, porque ele me inspirou. Sabe, a minha vida todinha, ele é a base. Às vezes ele não aparece muito, né? Mas ele é aquele que me enganja, aquele que me joga pra frente, sabe? Sim. Quando eu o conheci, ele também já era pastor, né? Ele também foi pastor na Quadrangular. Estava vindo de um problema muito sério no casamento, uma quebra de aliança por parte da ex-mulher dele. E
quando eu conheci, porque às vezes você pensa, eu conheci ele já amando, não. Eu conheci pastoreando ele, pastor. Uau! Eu pastoreei meu esposo, eu fui a confidente dele, eu sei tudo da vida dele, sabe? Assim, a nossa convivência começou ali. Eu comecei a ensiná-lo as coisas. E quando passou-se um ano que a gente estava junto, eu comecei a ter um sentimento por ele, porque ele me respeitava. A primeira coisa de um relacionamento é o respeito. Né? As mulheres hoje estão fazendo test drive para ver se vai dar certo. Não vai dar certo. Não. Nós nos respeitamos muito. Eu comecei a me apaixonar por ele e eu falei para ele assim, vou tomar um pouquinho d'água. Coisa linda, Jesus. Falei, olha, a gente não pode caminhar porque eu tô gostando de você. E eu pensei que ele queria voltar pro antigo casamento dele. Ele falou, não preocupa não, o que for de Deus vai acontecer. Amém. E aí nós começamos a orar. Namorar orando. Lemos Provérbios juntos. Foi o primeiro livro que a gente leu junto, sabe? É muito necessário. Marido e mulher, namorados, leem a palavra junto. Amém. Quando Jesus disse em Mateus 7, versículo 24, ele declara, né? Aquele que edifica sua casa sobre a rocha, vai bater o vento, vai vir o terremoto, vai vir a tempestade, essa casa não cai. Por quê? Porque Jesus é a base. E nós começamos pela palavra. Orando a palavra junto, lendo a palavra juntos. E até que chegou, aí nós decidimos casar. Nos casamos no dia 23/10/2010. Foi o dia do nosso casamento, sabe? Um casamento maravilhoso. E deixa eu dizer pra vocês, o meu esposo não era esse que ele é, não, tá? Não. Tem mulher que acha que já vai vir pronto, não vai vir, não. Deus vai te dar capacitação. Amém. É um homem de caráter, é um homem temente a Deus, tudo Amém. isso. Mas ele era um homem de boca muito dura, pastor. Ele falava o que ele queria e o que ele não queria, sabe? Ele não sabia pedir perdão, pedir desculpa. E eu perguntei, Deus, para vocês entenderem o nível do marido que chegou para mim. Minha sogra tem 7 filhos homens. Ela disse para mim, você está casando com meu filho mais difícil. Uau. Eu falei, Deus, o que o Senhor está me dando? Mas o Espírito Santo não nos engana. Não. Por isso o casamento não é feito na base da visão, é na base da revelação. Do propósito. O Espírito Santo, casamento é uma missão, pastor. Vocês são casados, não é sabem feito disso, né? na base, Na base daquilo que você vê, né? Ah, não, é um homem que tem dinheiro, é um homem de status. Não, é numa revelação do Espírito, porque casamento é uma missão. Meu Deus, gente, né? pega isso aí. E Deus me deu essa missão. Pega isso aí, gente. E a gente começou, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer? Deus falou, eu te dei estrutura para você levar ele para o lugar que eu quero que ele esteja. Aleluia. Sabe, para a glória do Senhor, nós nos casamos e eu comecei a orar. O que eu fiz, pastora? Você, mulher que está aí, talvez com um marido difícil, não brigue, não discuta. Ore, coloque as suas mãos sobre o coração dele, ore em outras línguas estranhas. O Espírito Santo vai trabalhar por você. Aleluia. O Espírito Santo fez essa obra no coração do meu esposo. Sabe, hoje o meu esposo, eu falo com ele alguma coisa e ele fala comigo com mansidão. Ele pensa antes de falar. Ele é um cavaleiro mesmo. Eu não consigo achar imaginar esse homem, não é verdade. Porque eu conheço, eu não conhecia. Isso mesmo. Tô procurando, você tá falando, tô tentando rastrear aqui. Não, cadê esse homem? Com 1 ano de casado, a mãe dele me chamou e disse pra mim, você me deu um novo filho. Porque a mulher sábia edifica. Oh, aleluia. É a sabedoria que Deus colocou dentro de nós, né? A proatividade de mostrar para o marido. E eu conseguia mostrar para ele, na época os filhos dele ainda eram pequenos, e ele tratava os meninos de qualquer forma. Eu falei, não, são seus filhos, eles são criança. Deixa eles viver a infância deles. Não envolva eles no seu relacionamento passado, porque às vezes o marido separa, o pai separa da mãe, e quer usar a criança, né? Como portador, leva e traz. Falei, não, resolve com ela, deixa eles serem criança. Então, assim, nós temos uma convivência excelente, sabe? Ele é um marido maravilhoso. Nessa minha cirurgia que eu passei mesmo, pastor, depois dessa conversão minha, eu fiquei viúva 17 anos com os meus filhos. Tudo que eu vivo veio de Deus. Você criou os meninos durante 17 anos sozinha, pastora? 17 anos sozinha. Formada a em minha medicina. filha, isso. Quantos a minha anos filha Rebeca, o Jardel, quando o pai dele morreu, ele tinha 9, que era o caçulo, né? 9, 11 e 12 anos. A Rebeca veio depois. A Rebeca foi um presente que Deus me deu depois. Muito pequenininho. E a Rebeca, quando ela nasceu, eu trabalhava na Caixa Econômica, prestava serviço para a Caixa Econômica. E o Senhor sempre me falou na palavra. E Deus me disse, você vai ficar aí 8 anos. Gente, Deus tem data de começar e terminar. Aleluia. Talvez nós ficamos numa fonte e achamos que aquela fonte não vai secar. Deus muda nossas fontes, pastor. Amém. E eu trabalhava pela Caixa Econômica, tinha o meu dinheiro, né, ali, e Deus falou, você vai sair daí agora. Falei, Senhor, eu não tenho pensão, 4 filhos para criar. E Deus me dá um texto lá em Gênesis capítulo 24, versículo 53. E deu joias a Rebeca, a mãe de Rebeca e aos irmãos de Rebeca. Uau. Deus me mostrando que Ele iria nos suprir.
E realmente ele supre, pastor. Amém. Tudo que nós temos é suprido pelo próprio Deus. Amém. E essa filha hoje que eu tenho na medicina é a filha do meio, foi a que mais sofreu. Mas foi uma filha sempre muito inteligente, sempre muito dedicada. É uma filha que, se ela saísse, ela trazia uma bala para mim, mas ela não voltava sem me dar nada, sabe? Eu criei eles no Senhor. E como que eu criava eles, pastor? Eu fazia eles ler salmos. Bora ler salmos, gente? Cada dia um que lia. Eu só tenho um filho homem, chama Jardel, que é o pastor Jardel, né? Que hoje está com a empresa dele também, é um empresário, graças a Deus. E ele, mamãe, eu só vou ler o Salmo 37. Ele só lia ele, porque só tem 37 não. Salmo 137, só tem 2 versículos. Ele só lia ele. Mas lia, então são verdades que eu coloquei dentro dos meus filhos, sabe? Nesses anos de vida, né, com o Senhor, Deus disse para mim, Isaías 54, antes do pai dos meus filhos ser assassinado, Deus disse para mim, olha, o seu Criador será o seu marido. Deus me deu a palavra dentro da Bíblia. Tá? Pastor, a nossa vida está escrito na palavra. Tudo que nós passamos, é só você ter intimidade com Deus, Ele vai te levar para aquele endereço. E ele disse para mim, lê Isaías 54. Quando eu fui ler, ele estava falando, olha, o seu Criador será o seu marido. E ele disse mais, da viuvez da sua mocidade, você não se lembrará. Realmente. Eu não tenho, porque algumas viúvas têm aquela tristeza, nossa, como é que eu vou viver, né? Não. O Criador assumiu minha posição. Meu Deus. Sabe, Deus me serve, me veste, me calça, me dá viagem. Nós fomos agora, no ano de 2023, para Israel. Aleluia. Eu e meu esposo, num momento de crise, sem dinheiro, mas o Senhor sendo nosso pastor. Pronto. Então, as experiências com Deus, como que elas vêm? Primeiro, leia a palavra. Amém. Coloque a palavra, porque quando levantar um problema, o que tem que levantar é a palavra. Não são as nossas questões, questionamentos. Por que isso, Deus? Por que isso? Por que aquilo? Né? Porque o Senhor, Ele é poderoso. Ele sabe o nosso futuro. Aleluia. Ele já escreveu a nossa história. Quando eu passei por essa cirurgia que eu passei em 2021, né? Eu tive muitas cirurgias, mas essa foi uma das mais básicas. Pastor, quer falar alguma coisa? Eu quero entrar naquela questão do seu chamado, seu chamado ministerial. A senhora hoje como que começou, né? E como começou? Isso. A senhora hoje pastoreia 2 igrejas, tem uma no Vale de Jatobá? São 3. São 3? São 3. Uma em Nova Lima? Isso, um Vale de Jatobá e outra na região do Barreiro, mesmo Vale de Jatobá, mas Independência, Morada da Serra. Morada da Serra. Isso. Vale de Jatobá e Nova Lima. Nova Lima. 3 igrejas. 3 igrejas. 3 isso. igrejas que a senhora pastoreia junto com o seu esposo. Como que nasceu a Alcançar? E como que nasceu o seu chamado? Como Deus te chamou ao ministério? Isso é lindo, pastor. Foi maravilhoso. Por quê? Nós éramos uma equipe, né? Como eu disse, eu nasci no Evangelho Quadrangular. Nós fomos 18 pessoas para o monte. Detalhe, é uma profeta, viu, irmão? Isso, 18. Uma profeta, viu, irmão? 18 pessoas para o monte, que nós ficamos lá no monte numa sexta-feira da paixão. Eu não tinha ministério, né? Eu era membro de banco da Igreja Quadrangular. E quando nós chegamos ali, Deus enviou um anjo, pastor. Um anjo literalmente de calça azul marinho, camisa azul clarinha. E esse anjo apontava para cada um de nós e disse, olha, aí ele foi para mim e disse, o pai manda falar que ele vai te usar muito, mulher. Nessa época eu ainda era casada, né? Eu disse assim, ô moço, deixa eu falar com você, quando eu tenho problema eu fujo. Aí ele falou, não, o pai manda falar que vai te usar muito. Você sabia que é o pai que está falando. Esta noite, você teve um sonho e pediu a Deus a interpretação das línguas estranhas. E o pai está te concedendo. O primeiro dom que eu recebi de Deus, depois de ser batizada pelo Espírito Santo, foi o dom da interpretação das línguas estranhas. Ele me deu. E ali nós começamos a nos unir numa casa de uma prima minha, né? E começamos a orar ali. De oração, reunião de oração. Era uma reunião de oração. E ali desfrutou o chamado profético. Ali eu começava a profetizar. Nem eu sabia o que era uma palavra profética. Depois você foi estudar. Isso. E a primeira palavra profética que eu entreguei, a gente não esquece, né? Não. Eu estava no meu trabalho, Deus disse, hoje você vai na casa da sua prima. E chegamos ali, eu cheguei lá, tá todo mundo bem, perguntei, o que está acontecendo aqui? As meninas, tá todo mundo bem, Ju. Falei, eu não sou muito de frequentar a casa das minhas tias, vou de vez em quando. Eu fiquei ali um tempo, era final de ano, deu uma chuva muito forte, faltava uma prima minha. Quando essa minha prima chegou, acabou a chuva, ela chegou. O que você está fazendo aqui, Ju? Ela começa a chorar. Falei, por que você está chorando? Eu falei com Deus, se Ele me ama, Ele iria mandar você aqui hoje para orar comigo. E eu não sabia de nada. E ali nós começamos a orar para a glória do Senhor. E as minhas profecias sempre entregavam a palavra profética e ia na Bíblia. Sempre fiz isso. E eu gosto muito disso por causa da base, né? Sim. Eu me lembro que eu entreguei a palavra profética e o Senhor falou nos meus lábios, não coloque seus pés na casa daquela mulher. Quando eu abri a palavra, estava lá, Provérbios capítulo 5. Não coloque seus pés na casa da mulher alheia da adúltera. Ela estava passando por um processo de adultério. O esposo dela estava traindo ela.
E ela estava com a intenção de ir na casa dela. Ali eu descobri o meu chamado de profecia. Uau. E começamos. E Deus nos entregou de uma vez 2 igrejas. E a nossa igreja não nasceu com esse nome, Alcançar. A nossa igreja chamava Igreja Pentecostal Exército Jeová Nissi. As pessoas, quando elas me convidavam, vem a mulher da canela roxa. Era esse o nosso nome, muito grande, né? A gente colocou Pentecostal por não ter o conhecimento, que a palavra Pentecostal não é uma igreja. Não. Pentecostal foi o nascimento da igreja, né? É. E nós colocamos assim, quando vocês foram, no dia do Serjão lá, Sim. aquele dia nós tínhamos trocado o nome. Ah, é? Para a Bíblia Alcançar, que o Jardel teve uma revelação de Deus. Que bênção. Tá vendo? Aí eu comecei, andei muito em Belo Horizonte com a Bíblia debaixo de braço, pregando de casa em casa. Muitas visitas, mas muitas visitas mesmo, até que nasceu a igreja, né? Eu me tornei pastora no ano de 1998, né? A nossa igreja nasceu em 93. Nosso ministério, Sim. e era com família, era eu mais 4 pessoas da família, eu mais 3 primas, mais um primo e uma tia. E teve um momento de separação, porque tem isso, né? Acontece. Tem avanço, tem, Sim, né? Cada um estação. segue o seu caminho, isso mesmo tempo, né? E aí a igreja eu passei a ser a pastora presidente dessa igreja. E da igreja Pentecostal Exército Jeová Nissi. E Jardel foi crescendo. Jardel começou com 9 anos. Ele tocava bateria, tocava violão primeiro. Ele toca qualquer instrumento, pastor. Eu já vi lá. Ele tem um dom, né? Demais. E ele tocava primeiro violão. Tocava violão. Eu lembro ele bem pequenininho, eu missionária ali, mas eu era literalmente missionária. Eu viajava, Sim. abria igrejas, sabe? Nós já tivemos igreja de Itaúna, Mateus Leme, Juiz de Fora, Matozinhos, todos esses lugares. Nós já tivemos. Uau. E hoje tem outras pessoas pastoreando essas igrejas. Isso, outras pessoas cuidando, né? Algumas Você só abria. Isso, só abria. O trabalho e alguém eles cuidavam. assumia. É uma função apostólica isso, mesmo. E cada um com sua placa, cada um com seu nome, sabe? Sim. Não precisa. A gente não tinha aquele negócio, não é a minha igreja, Não. é a Pentecostal Jeová Nissi. Não. A gente queria ver eles crescendo. Sim. Então elas estão todas aí grandes e eu viajava muito como missionária. Sim. Quando foi um dia, uma criança começou a me chamar, você é uma pastora. Eu falava, não sou não, menina. Você é uma pastora, uma criança de 3 anos e meio. Acredita nisso? Acredito. De 3 anos e meio, Acredito. até que chegou o momento do pastoreado chegar na minha vida. E é um momento também que eu já estou quase transitando ele, porque hoje, né, já não é mais o pastoreado que está, sabe, vinculado, mas é a profeta, né? E também hoje é a escritora. O chamado profético. O chamado profético. Hoje, Cresceu muito. Isso, a mentoria, né? Já estou com a mentoria, vou até ter uma mentoria agora, dia 20, vamos ter uma mentoria, vai iniciar uma mentoria. A última eu tive 71 participantes, pastor. Que bênção, 71. Foi como se fosse uma imersão. Não, uma mentoria mesmo, de 3 meses, toda quinta-feira. Levou elas Isso, online, Que 70 pessoas. E nós vamos iniciar uma agora dia 20, o nosso título é Filhos aos Pés de Jesus. Uau! É o lugar do crescimento, né? É o lugar de desenvolver, é o lugar de receber o que Deus tem para nós. E a nossa mentoria é toda baseada na palavra. Amém. Inclusive, hoje a nossa live, se você quiser entrar lá, né, no meu Instagram, PRA Juliana Gil, entre lá, né, se inscreva lá no meu canal, você vai ver eu ministrando sobre, e um testemunho de uma menina de Aracaju, pastor, contando o testemunho que ela teve na mentoria. Ela estava surda, começou a ouvir, para a glória do Senhor. Que bênção. Olha para vocês verem. Ganhou toda a família dela, estava todo mundo desviado, o marido não, a filha desviada. Por quê? Por causa dessa mentoria. Então, o meu ministério, quando ele começou, eu com o Jardel e algumas pessoas. Sabe, fomos crescendo ali no ministério. Hoje eu pastoreio muitos empresários. Muitos. Tem muitos empresários na nossa igreja, né? Sim. Inclusive, a da Vida da Serra é o Jardel que pastoreia, né? Sim. Eu só auxilio ele lá, né? Cuido dele lá. Do Morada da Serra é Paulo César, que cuida de lá. Então, nós estamos trabalhando aí nesse Que ministério. bênção, esses irmãos, Deus tem levantado esses irmãos para ficar à frente da igreja. À frente. E a senhora, nessa questão realmente profética, fluindo. Isso. E como é que foi essa... Lógico, quem nasce no meio pentecostal, quem está no mover pentecostal, nós também somos do fogo e da glória. Amém. O profético é muito aguçado. Mas como é que veio a instrução de como lidar com essa questão? Porque hoje em dia, muitas vezes, as pessoas, elas banalizam, às vezes até brincam essa questão profética, mas isso é sério. É sério. Porque Deus trabalha com os profetas anunciando o presente e o futuro. Isso. Para poder realmente, assim, de fato, não é uma vidente, mas sim também poderia ser tido como uma vidente, mas não é questão, assim, de simplesmente do místico, daquelas coisas ocultas, mas sim uma ferramenta que Deus deu para a igreja e avançar e crescer. Como é que a senhora trabalha isso no seu ministério? O profeta, ele é um chamado, né? Ele faz parte dos 5 dons, né? Sim.
ministeriais. Sim. Onde Jesus fala ali, onde Paulo escreve em Efésios capítulo 4, né, a partir do versículo 7, ele está falando sobre o profético, né? Sim. Ele vai falar a uns, ele chamou como apóstolos, outros como profeta, outros como os evangelistas, pastores e mestres, né? Com vista ao aperfeiçoamento. Isso, com vista ao aperfeiçoamento da igreja. E quando Deus me deu a primeira palavra profética, eu ainda não entendia. Isso. Eu comecei a estudar, pastor. Aí eu fui ali, 1 de Coríntios, capítulo 12, ele dá a teoria. 14, a prática, né? E eu comecei a estudar, a buscar o que era aquilo. Na velha aliança, era chamado de vidente mesmo. Sim, vidente. Porque o que é a profecia? A profecia não é te dar um endereço. A profecia não é falar qual que é o sexo do filho. A profecia não é dizer você casa ou não casa com aquela pessoa. Porque hoje, o profeta da antiga aliança, ele guiava o povo. Mas o profeta da nova aliança, hoje o nosso propósito, eu tenho que te entregar o que já está no seu coração. Uau. Porque Deus não quer terceirizar a sua comunhão. E testificou. Ele é seu pai, né? Isso mesmo que o senhor entregou pra gente aqui Amém. é algo de Deus. Amém. Então nós temos um desafio grande, né, amor? Como família. Amém. E Deus já está entrando aí e vai manifestar, amém? O que vocês não podem fazer na oração junto, vocês vão fazer. Amém. E a palavra profecia, ela quer dizer o quê? É proferir o futuro antecipadamente. Aleluia. As pessoas pensam, pastor, que profecia, ou que uma palavra profética, ela é você corrigir uma vida, não é. A correção vem por meio da palavra. Amém. Né? Um profeta que chega mostrando, apontando o pecado, não é profeta da nova aliança. Não. Porque Jesus resolveu o problema do pecado. Né? Você crê, você pede perdão, arrepende, Deus te perdoa. Então o profeta da nova aliança é o quê? Ele vem trazer instrução Da Bíblia. e confirmar a palavra que Deus já deu no coração da outra pessoa. É algo que você está passando no momento e Deus quer dizer, olha, eu estou com você nisso. Não preocupa não, eu vou te dar uma direção. Uau. Então quando Deus me dá uma palavra profética, já entreguei palavras proféticas de uma pessoa que ela nem sabia como ela ia viajar. E de repente Deus me diz, manda ela preparar o passaporte, porque ela vai viajar daqui 15 dias, com data. E aquilo aconteceu. Hoje nós temos aí uma pessoa que muitas pessoas conhecem, a Joyce da Y, né? Quando eu conheci a Joyce, o espaço dela era menor do que isso aqui. E Deus disse, diga a ela que ela terá muitas empresas como se fossem estrelas nascendo. Uau. Hoje toda Minas Gerais tem uma Y. Verdade. Por quê? Porque Deus, é isso que a profecia faz. A profeta, porque existe o chamado e o dom. Tem muitas pessoas que têm o dom. O dom da profecia é dado a todo filho de Deus. Uau. Verdade. Todo filho de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo vai dizer que o quê? A profecia serve para edificar, consolar, né? Edificar, consolar e... Deixa eu ver a terceira. Edificar, consolar e dar direção, né? Mas eu vou lembrar a palavra certinha. Mas o chamado do profeta não. O chamado do profeta, ele vai ver o passado, o presente e o futuro. Nós temos na Bíblia alguns que tinham só o dom. Ágapo, tinha um chamado. Lembra que ele, lá em Atos, ele pega o cinto de Paulo, né? E fala, assim vai acontecer, é o dono desse cinto. Esse era um chamado, né? Mas as filhas de Filipe, lá em Atos também 21, elas tinham o dom. Paulo teve com elas e elas não profetizaram nada para elas. Isso. Né? Aí elas vão consolar, edificar. Amém? E admoestar. São essas três. Essa é a posição. Que o pastor pode ser um profeta do Senhor, como? Admoestando uma pessoa, dizendo, continua na sua fé. Ou dizendo, não faça isso. Entendeu? As instruções, isso, né? as instruções. A luz da palavra. Isso. Uma coisa que é interessante a gente falar que a profecia da nova aliança ela é bíblica, né? É bíblica. Ela é bíblica, bíblica. Não é uma adivinhação, é bíblica. E quando a Bíblia é a maior revelação que nós temos, é a maior profecia sobre as nossas vidas. Amém. Então quando você tem isso no seu coração, você tem segurança, você está debaixo de um guarda-chuva e nem todo mundo que dirige é motorista profissional. Verdade, nem isso mesmo. Nem todo mundo que profetiza é profeta. Isso. Mas tem as pessoas separadas para isso. E isso é maravilhoso, porque isso há um auxílio tremendo na vida da igreja. Porque o profeta, a harmonia entre o profeta e o pastor vai trazer uma edificação coerente, né, para a igreja local, para as pessoas que estão ali se envolvidas, e há uma harmonia. O problema é que às vezes muitos pastores, por não ter a revelação, não ter o conhecimento como lidar com o profeta, e tem muitos profetas que às vezes não se submetem. Outra coisa, um profeta em chamado, em evidência para mim, que não submete a um pastor, não submete a uma visão,
não é profeta. Não é profeta, É uma verdade. pessoa... Ele está usando da ferramenta que Deus deu para ele, né? Usufruindo errado. Isso é bom a né? gente falar, porque tem muitas pessoas que não entendem isso. Verdade. Porque não estudam também, né? Uhum. Mas um profeta de ofício, ele está submisso a um pastor, submisso a uma visão. Uhum. Isso é algo poderoso da parte de Deus. Eu vejo isso na vida da senhora. Amém. A gente tem que entender, nós temos que entender que hoje surgiram muitos profetas, né? E tem até enchido igrejas. Verdade, A palavra pastora. profética, ela não sustenta. Não. Não. O que sustenta é a Bíblia, né? É a base. Então, toda mensagem profética, seja de mim, de qualquer profeta que você receber, vai para a Bíblia. Uau. Consulte se a palavra de Deus está coerente com aquilo que você recebeu. Porque muitas pessoas estão morrendo, pastor. Estão doentes porque recebeu uma mensagem profética. Ontem mesmo, no final do culto, eu recebi uma menina dizendo que recebeu uma palavra profética de algo que não está no coração dela, de alguém que disse, não, você tem que criar o seu CNPJ. Ela não quer isso. E ser uma profissional liberal. Ela diz, eu não quero. E ela falando, chorando comigo. E ela diz, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Olha aonde esse profeta levou essa pessoa. Eu disse a ela, minha amada, a primeira coisa que Deus tem com você, Ele coloca no seu coração. Porque o Espírito está dentro de nós. Amém. Então o Espírito traz para dentro de nós. O Espírito Santo hoje, pastor, ele é o guia da igreja. É isso. Né? E algumas pessoas estão sendo guiadas por profeta. O profeta falou para me fazer isso, fazer aquilo. Não, hoje não. Hoje quem nos guia chama-se o Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. E eu coloquei para ela, falei assim, minha amada, eu sempre uso palavra, a Bíblia. Eu disse para ela, Paulo, ele foi apóstolo, ele foi mestre, ele foi pastor, ele foi profeta. Só que Paulo chegou um momento que ele começou a fazer tendas. Ele estava fora do propósito de Deus? Ela não. Falei, ele fez tenda no momento de necessidade. Então, faça o que você precisa e a hora do cumprimento da palavra vai acontecer. Vai. Né? Porque algumas pessoas também ficam assim, não, Deus falou que vai fazer. Mas quando? O que você está fazendo para aquilo acontecer, pastor? Exato. O que nós estamos fazendo para a promessa cumprir? Porque também algumas pessoas acham que o profeta entregou e não, o que ele entregou é mentira. Mas o que eu estou fazendo para aquela palavra? Caminhando rumo àquilo. Porque a salvação, nós sabemos que ela é incondicional. Sim. Creu em Jesus é salvo, né? Mas a palavra profética, ela tem condições. Sim. Eu preciso estar no propósito, né? No local certo, né? Isso. O próprio Deus disse, Moisés, leva o povo. Aquele povo morreu antes de chegar, porque eles não acreditaram na profecia. Não. Eles não cumpriram o mandamento, não seguiram. Não então, reconheceram o homem de Deus, né? você recebe uma mensagem profética, Deus vai te prosperar. Deus vai me prosperar, mas eu não vou procurar um trabalho. Não vai ter jeito. Eu não vou exercitar aquilo que eu sei, né? Como que Deus vai cumprir? A profecia, ela é condicional. Ela tem uma condição para se cumprir. E a palavra profética, ela precisa vir primeiro com paz, pastor. Um profeta não pode entregar nada para ninguém que tire a paz daquela pessoa. Uau. Porque se não for, que o que é de Deus traz paz, né? Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz. Né? Ele é um Deus que traz alegria. Eu já tive oportunidade de entrar no local e orar para uma pessoa. Eu tive isso há 15 dias atrás. E eu entrei lá e o Senhor me disse, você precisa consolar eles, porque ela não vai sair desse leito, ela vai embora. Eu vou levar ela. E como que um profeta fala isso? Para as filhas, para o marido. Ai. Mas Deus é tão maravilhoso. O que eu disse? Palavra. Eu fui para João capítulo 14. Onde Jesus disse que eu vou vos preparar um lugar. Morada. Então eu disse para eles, olha, Deus manda falar com vocês que Ele já foi preparar o lugar da mãe de vocês. Jesus. E ela pertence a Ele. Então descanse o coração de vocês, porque ela vai voltar para casa em paz. E vocês terão paz. E Deus me deu a data. 7 dias eu estou levando ela. Eu fui numa quinta, na quarta estava enterrando a mãe. Então a palavra profética tem que ter base bíblica. Ainda que seja, é uma má notícia. Não, ela já estava pronta. Aquela mulher já havia aceitado Jesus comigo. Então já estava com o nome no livro da vida. Amém. Já tinha a salvação. E o que eu tinha que fazer ali era levar eles a um consolo, a uma compreensão que ela não sairia. Que ela não sairia daquele hospital. Né? Eu poderia alimentar, não, Deus vai curar. Eu falei, não, amados. A cura dela não é para ir para a terra. Pastora, cura eterna. Pastora, a maturidade de um profeta, porque o profeta ensina, a senhora ensina muito, né? A senhora está ensinando aqui, derramando ensinamento. Sua vida é um ensinamento, você ensina muito. Então, eu quero te aconselhar, você que segue esse podcast, siga a pastora Juliana Gil. Você vai crescer muito. Amém. Em fé, ela é uma mulher de fato de influência, como poucas, não tem muitas mulheres em Belo Horizonte, infelizmente, que tem exercido esse chamado, uma influência forte bíblica, tá? Alinhado com a palavra de Deus. Bíblica e com realidade, né? Porque
Antes da gente começar aqui, a pastora compartilhou com a gente Meu Deus. um testemunho de fé muito poderoso. Meu Deus do Aonde céu. em 2021 ela teve um ataque mesmo na vida dela, Uau. que a princípio, se o Senhor não tivesse intervido, seria para a morte, mas devido ao relacionamento que ela tem com Jesus, você compartilhou, né, pastora, que o Isso. Senhor te mostrou tudo antes, no meio e depois. Conta pra isso. gente um pouquinho. Isso. Nesse ano 2021, sempre as pessoas falam, eu busco de Deus para me dar o meu ano inteiro. Eu não busco pro ano inteiro. Eu vivo com Deus um dia de cada vez. Amém. Né? E já no finalzinho do ano, tudo preparado para o nosso Natal. A festa sempre é lá em casa, né? Minha mãe mora comigo, então a festa é lá em casa, meus irmãos vão lá para casa. A gente já com tudo preparado. O Senhor me disse 9 meses antes. 9 meses antes ele me disse, Juliana, comece uma agenda de oração comigo. Eu falo, sabe, pastores, uma coisa. Quando vier o problema, nós precisamos ser encontrados nesse lugar de oração. Amém. Porque a oração, ela vai barrar o impacto daquele problema. Meu Amém. Deus. No mundo nós teremos aflição. Jesus não disse isso? Sim. Diz. Mas como que eu vou parar essa aflição? Tendo a oração, vivendo a vida de oração. Uau. Uma vida de oração vai... Quando chegar o impacto, tanto é que assim aconteceu comigo, pastora. Quando chegou o impacto, no momento, eu comecei em abril, no mês de dezembro veio o ataque da enfermidade. E essa enfermidade, ela veio mesmo realmente para me matar. Então, naquele dia, o Senhor me disse, o diabo está armando contra a sua vida, porque Deus, Ele não quer que você saiba da sua vida para outras pessoas, Ele quer te revelar. E eu sentada na mesa tomando café Você e sozinha ele, né, à tarde, pastora? eu e ele me disse isso. E de repente eu perguntei como que seria, ele disse como sua prima foi, o diabo está tentando levar você também. E ali, com a graça de Deus, ele me contou a história da minha prima, que eu já sabia, né? E no dia 23 eu interno. E os médicos fizeram todos os tipos de exames para achar, e não conseguiam achar. Por quê? Satanás estava camuflando a minha enfermidade para não dar tempo. Só que esses dias, do dia 19 de abril de 2021 até o dia 21 que eu me internei, eu estava tendo um gabinete com Deus. Oh, Sabe aleluia. aquele gabinete, eu e ele? Sim. De adoração, de discipulado. busca. 9 meses. 9 meses de oração. Ao ponto que eu disse para vocês, nesse dia que eu estava ali, nessa chácara com a minha amiga ali, eu vou orar no meio dos verdes, eu vejo um anjo descendo com um cartiçal na mão, balançando, e o Senhor me diz as suas orações. E isso é bíblico, né? Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. As orações dos santos estão no cartiçal de ouro. Olha o quanto Só vale a como oração, como incenso. Aroma suave. O anjo recolhe no cartiçal de vai ouro. devolver né? com E vai fogo. devolver com trovão, com relâmpago, com manifestação de glória, Eita né? glória. Foi isso que Deus fez comigo ali. E ele me mostrou que as minhas orações estavam Ele sendo te chamou para depositadas. depositar, né? Isso. E eu continuei orando ali. Ali Deus me manda dançar. Eu começo a dançar, cantar um cântico em línguas ali. Fiquei 1h30, 2 horas nesse dia. E quando chegou no dia 23, eu sou internada. Os médicos não achando nada, procurando, não achando. Até que no dia 25, às 5h15, 5h20 mais ou menos, entra um doutor, queria trocar o plantão. O meu esposo ora com ele, estende as mãos, ora por ele. E ele toca em mim e vê que eu estava com entroncamento. Falou, é só uma cirurgia. Entra na mesa de cirurgia umas 6 horas, umas 18 horas. Só saio umas 20h30. E, gente... Fiquem atentos a isso, porque quando você está em Deus, nenhuma anestesia tira o que Deus tem com você. Olha aí, gente. Eu estava, Pensa aí. olha só, eu estava deitada na cama aqui e à noite, né, eu fico muito variando quando eu tomo anestesia. Sim. E eu falava com a enfermeira, apaga as luzes, eu tenho que dormir. Ela diz, eu não posso, aqui é CTI. No outro dia de manhã tinha um senhor do outro lado, um homem, eu só via o vulto dele assim, chorando muito, a mulher enferma, né? E eu disse para a menina que foi me visitar, fale com ele, que Deus mandou ele ler o Salmo 27, versículo 1. Uau. Olha pra você ver, eu estava Na no cama CTI. De CTI. De CTI. E ali Deus já falando comigo. Nessa cirurgia, tiraram 60 centímetros do meu intestino. Eu passei 17 dias internada. No momento, chegou um momento que eu tive a experiência. Tanta dor, muita dor. Os remédios não resolviam. O meu doutor, Danilo, falando pra mim, Juliana, você precisa reagir. Eu não tinha reação. O meu intestino funcionava 24 horas evacuando. Então, nada não parava, eu muito fraca. E naquele momento eu falei, Jesus, eu não dou conta mais. Neste momento, pastora, Jesus entrou no meu quarto. Meu Deus. Ele sentou na minha cama, com os pés. Sabe quando um amigo senta na sua cama? E eu não via os olhos de Jesus, eu via aquela glória, branco, mais branco que doía os meus olhos. E eu disse para ele assim, ele falou assim, Juliana, você não tem nada. Aleluia. Eu falei, Jesus, como que eu não tenho nada?
E eu contei para ele, pastor, o que eu tinha passado. E ele atento ao que eu estava ouvindo, ele não tirava os olhos de mim. Sabe, Jesus, ele é atento ao que nós ouvimos. Jesus, ele te escuta, independente do que você fale, ele escuta. E eu falando com ele me escutando e dizendo, Juliana, depois que eu contei toda a minha história, ele disse para mim, o que você está passando está escrito. Por isso eu disse que a nossa vida está escrita na palavra. E eu perguntei para ele, o que está escrito? Ele falou, Romanos capítulo 8, 36 e 37. Naquela hora eu não tinha mente, eu conheço bastante versículos, mas eu não tinha mente de lembrar. E eu falei, o que está escrito lá? Ele diz assim, por amor de ti, por amor a ele, somos entregue ao matador o dia todo. Todos os dias Satanás quer nos matar, quer nos destruir. Mas ele vai dizer, mas o 37 declara, Juliana, em todas as coisas você é mais que vencedora. Aleluia. O meu Jesus citando a Bíblia para mim. Meu Deus. Sabe? E aí ele disse para mim assim, você é minha. Se você quiser vir, eu te levo agora. Mas se você não quiser, eu tenho uma promessa para cumprir na sua vida. No ano de 2019, este ano que a minha mãe teve, no ano de 2015, eu dando aula no Rema, lá em Juiz de Fora. Eu tive uma visão maravilhosa. O Senhor me mostrou uma visão. Ele disse, isso vai se cumprir lá na frente. Olha só, 2015, agora 2021, a cirurgia, e eu estou aqui para cumprir esse, e está cumprindo, lá vai se cumprindo. Esse podcast mesmo é um cumprimento. O Senhor diz, você vai falar para mais pessoas, Glória. você vai alcançar mais pessoas. Vai eu sei que isso, o Senhor vai alcançar milhões de pessoas. Vai. Por quê? Porque esse é o propósito do Senhor. É isso. A nossa vida é para a glória de Deus. Amém. É para a glória do Senhor. Amém. E ali o meu médico chegou e disse para mim, eu só te dou alta quando você me pedir. Não vou te liberar. Você não está comendo, você não está dormindo, você não está fazendo nada que eu preciso. Aí eu falei, gente, nesse momento eu falei pelo Espírito, porque eu já tinha visto Jesus, né? Falei que então eu quero sair daqui quarta-feira. Era segunda. O que ele faz? Ele tira todos os meus aparelhos. Tudo. Estou desligando tudo, Juliana. Agora é você e você. Naquele momento ali, eu sabia que o Senhor estava pegando na minha mão. Eu sabia que Jesus estava me segurando, sabe? E quem estava comigo nessa época era minha filha, já formando, né? Preparando para formar na medicina. E ela me esforçava, mamãe, levanta, vamos andar. Me fazia eu andar, sabe? Me fazia eu caminhar, me fazia eu comer. Aí ele me liberou, você pode comer tudo, só não pode comer churrasco, ele falando. Churrasco, de forma alguma, feijoada. Eu não queria nem pensar em comida. E também eu não podia comer hambúrguer. Isso que ele falou. Eu falei, não quero. Gente, naquele dia, o Espírito Santo me revelou que eu tinha que comer para o meu estômago ficar forte. Eu perguntei para ele, disse, Juliana, manda fazer mingau de fubá de sal. Deus tem intimidade conosco, pastor. Ele quer nos revelar os mínimos detalhes da nossa vida. Deus se importa conosco. Se importa. Deus sabe o que nós precisamos. E eu me lembro que eu pedi essa menina que era funcionária nossa, né? Era membro nosso, mas funcionária no hospital. Ela saiu lá fora, preparou esse mingau de fubá. Eu tomei, aí meu estômago começou a ficar mais forte. Aí eu comecei a comer. Aí no dia 17 de janeiro, eu fui embora para casa. Glória fui para casa e eu tinha, nesse intervalo, eu tinha levantado também uma equipe de intercessoras para mim. Sim. Eu não tinha intercessora, Deus me mandou levantar 7 mulheres. E essas mulheres oravam por mim durante todo o tempo. Na cirurgia, quando eu cheguei em casa, assim, no terceiro dia, dia 20 mais ou menos de janeiro, eu estava deitada, eu vi os demônios, pastora, saindo de dentro da minha parede com uma corrente preta, e eles pegavam o meu espírito e começaram a puxar para fora assim. E eu comecei a chamar o meu esposo, me ajuda, gemendo muito. Os demônios estão aqui dentro, mas eu vi eles literalmente. E aí o meu esposo ora, repreende, eles vão embora. E aí a minha equipe de intercessão entra na minha casa. Então elas oravam para mim 10 da manhã e 17 da tarde. Sou muito grata a essas meninas, sabe? Sou muito assim, louvo o Senhor pela vida delas. Fazendo parte desse tempo na sua vida. Fazendo parte desse tempo, me cobrindo de oração, porque eu não estava orando. Né? Tinha dia que elas chegavam lá, elas liam uma palavra, elas falavam assim, a pastora entende tudo, como é que nós vamos falar para ela? Eu só recebia. Nós temos que entender, há um tempo de dar, mas também há um tempo de receber. Verdade. Né? Temos que ter essa humildade, não, porque eu sou a pastora, eu não recebo. Sim, eu recebo. Claro. Né? E precisa. É uma necessidade isso, o corpo é alimentado pelos membros. E os meus membros nesse dia estavam me alimentando ali. Que coisa linda. E o médico disse que eu só voltaria com 9 meses, depois de 9 meses. Com 3 meses eu estava voltando. Com 3 meses, nasce aqui, ó, para você que está aí, neste livro, uma superação de fé. Aqui eu não conto a minha história, eu conto a história da cirurgia e outras histórias também. Tem pessoas que lêem esse livro, pastor, e eu tenho que fazer uma terceira edição, já vendi mais de 1.500. Uau! Da glória do Senhor. Que bênção! Sabe? Aqui eu conto meu testemunho
completo, né? Como eu vi Jesus, como eu encontrei com Jesus, como eu recebi Jesus naquele momento ali, como ele caminhou comigo e outros testemunhos de vida também. Pastor, e onde que uma pessoa consegue acessar esse livro? Eu vou estar colocando, até me pediram isso para colocar ele até na internet. Eu vou colocar, tá, gente? Mas eu tenho que mandar fazer outros, porque eu tô só com uns 25 lá. Eu reservo eles, né? Quando eu vou pregar, eu levo eles e vendo, sabe? Então, assim, vocês vão conseguir, vão ter acesso a ele. Tem pessoas aqui que vão te responder sobre oração. Aqui eu ensino, eu vou ler só uma Ele nasceu 3 meses depois da cirurgia? Depois da cirurgia, você acredita? Eu fui escrevendo, né? E tomando posse daquilo que Deus tinha. E tem um capítulo aqui, a revelação de Deus por meio da palavra. Uau. Porque algumas pessoas estão buscando revelação em qualquer lugar. A palavra é a melhor e a maior revelação de Deus. Uau. Algumas pessoas pensam, Deus está me corrigindo, tirando o emprego. Deus te corrige pela palavra. A palavra é tão fiel, que quando você lê ela tira coisa de você, não é isso? Isso. A palavra nos limpa. E esse texto aqui diz assim, olha, João. a palavra de Deus não é apenas um livro ou um texto comum. Ela tem para nós muito mais do que uma boa leitura. Quando o Senhor fala comigo através de um texto, Ele não está me dando apenas uma informação. Ele está me dando uma verdade a cada texto que eu leio. Ele está me dando uma revelação para dias futuros. Uau. Glória Amém? a Deus. Quando eu mesmo leio, eu falo, uau, foi eu que escrevi isso. Tô com um Vai se renovando. Isso, vai. Quando eu tô com um segundo livro que eu escrevi também. Esse eu estava comentando com meu esposo, eu vou fazer dele um devocional para 2026. Passou porque eu fiz uma desintoxicação mental. A desintoxicação da mente. A cada dia que você abre ele, tem uma palavra e um texto para você limpar a sua mente. Sabe? Esse eu vou soltar ele em 2026, né? Vou renovar ele também. Então, a importância, pastora, às vezes algumas pessoas pensam, eu estou passando uma dificuldade, passando uma enfermidade, Deus está me tratando. Não. Deus quer que você creia, confia nele. Porque a maior promessa de Jesus foi, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Importante que você falou, pastora, que o Senhor te avisou, né? Avisou. Daquilo que haveria de vir. Eu vejo muitas pessoas questionando, muitas vezes, quando lidam com uma aflição a respeito de enfermidade, ou de algo que elas, às vezes, se colocam num lugar de achar injusto por servirem a Deus, por estarem ali caminhando numa jornada com Jesus. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse ponto, para desmistificar essa ideia de que nada de ruim vai acontecer. Essa é uma ideia. Eu sou cristã, eu ando com Jesus, sou uma mulher de fé, sou profeta, sou pastora. Nada de ruim vai acontecer comigo. E tem um outro lado, né? Por que Deus não me livrou? Então foi Deus que colocou isso em mim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Primeiro, nós devemos entender que a palavra do Senhor disse que nós seremos testados como Jesus foi. Não é isso? O Filho de Deus, né? Eu amo Romanos capítulo 8, ele vai dizer assim de uma forma muito especial, Paulo está falando que assim como Jesus, se com ele nós perecemos, com ele nós seremos glorificados, lembra disso? Isso. Então, quando vem uma enfermidade, ser crente não é vacina para não passar por provação. Verdade. Enquanto estivermos nessa terra, depois do pecado de Adão e Eva, nós seremos tentados, né? Mas a tentação não é para nos destruir, é para nós confiarmos no Senhor. Eu gosto do que Tiago escreve, Tiago 1, versículo 2, ele diz, tendes por grande gozo passardes. Então, o que você tem que entender, uma enfermidade, uma perda de emprego, um filho dando problema, é passar. Vai passar, não vai morar na nossa vida. Aquilo é passageiro. Nós não podemos estacionar, né? Porque Isso. tem crente que, tem 20 anos que eu estou passando a mesma prova. Ora pela mesma coisa 20 anos. Tem algo errado, é com a posição da pessoa em Cristo. Então, quando veio, me fizeram essa pergunta, me mandaram até uma mensagem dizendo, pastora, olha a sua vida, talvez você está em pecado, não é isso? Exatamente. Porque eles vinculam doença, eles vinculam perda ao pecado. Pelo contrário, não é um pecado. A palavra... E é um abandono de Deus, né? Tipo assim, olha, Deus em alguma medida te abandonou, então Verdade, alguma coisa está aprontando. É isso não mesmo. funcionou para você. É isso mesmo, mas o que Tiago fala? Ou Deus está te corrigindo. O que Tiago fala? Eu gosto muito desse texto de Tiago, porque ele fala ali, são a tração nas 4 rodas, né? Por quê? Né? Tem que ser crente tem que ter essa tração nas 4 rodas. Por quê? Muito bom. Porque um carro de tração nas 4 rodas, ele sobe qualquer coisa, não é isso? Isso aí. Fé, perseverança, obediência e confiança. Meu Deus. Se você não tiver essas 4 coisas em sua vida, se você não tiver, Tiago vai dizer isso, né? Tendes por grande
Tente por alegria o passar. Pastora, você poderia dizer que esses 4 pontos aí são os pontos fortes de um cristão fundamentado para vencer? Para vencer. Porque se você tiver uma fé inabalável... Fé, perseverança. Fé, Fala perseverança. pra gente ali, pra gente poder... Você precisa ter fé, perseverança, confiança, porque, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Perseverar está em Hebreus capítulo 12, versículo 3. Alegrai-vos na esperança que é Cristo, Ele é nossa esperança, né? Na tribulação, paciência e perseverança na oração. Uau. Sem oração você não vai conseguir vencer. Então, se você não tiver essas 4 trações, você vai fraquejar. O que me sustentou foi isso. Eu confiava que Deus estava comigo ali. Deus não está com você só no dia bom. Não. Ele está com você todos os dias, né? Então, quando alguém disse, mas ela é profeta... Tudo antes de eu passar, Deus me revelou. Deus falou que viria sobre a minha vida. Salmo 105 diz, eu farei alguma coisa assim antes de revelar os meus profetas? Lembrei dele. Não é isso? Né? Ele nos revela primeiro. Então, quando vem uma aprovação, pastor, a sua pergunta é o quê? Deus quer ver onde está a minha fé. Lá em Deuteronômio capítulo 12 vai dizer isso, do 8 ao 12 vai dizer isso. Eu provei vocês no deserto para ver em quem vocês confiavam. Eles só confiavam porque Deus estava dando coisa boa. Na hora que vem a primeira aprovação, o que eles fazem? Eles falam, não, esse gigante nós não conseguimos vencer. É isso na nossa vida hoje. Vem um gigante, eu falo, cadê Deus? Deus está no mesmo lugar no seu coração. No trono de glória. Amém? E eu tenho que fazer o quê? Confiar nele. Aleluia. Crer nele. Então, quando vê esses dias maus, confie no Senhor. A Bíblia é cheia de textos que nos diz isso, né? Vai vir dia mau. No dia mau, se revista das armaduras de Deus. Põe o capacete da salvação, pensa em Deus. Pensa no que Jesus passou, como que ele fez, né? E a segunda pergunta sua, nós vamos entender que em todo tempo o Senhor está conosco. Amém. Ele não nos abandona em momento algum. Ah, porque eu estou passando uma aprovação, Deus me abandonou? Não, pelo contrário. Ele está te carregando no colo naquele momento. Aleluia. Ele está te conduzindo de uma forma, porque o que Deus espera? Confiar em Deus com tudo bem é fácil, né, pastora? Verdade. Dinheiro no banco, a família toda servindo ao Senhor. Perfeita. Saúde. Então é ótimo, né? Suas orações sendo respondidas. Isso, olha aí, Deus nunca deixou ele passar por provação. Pelo contrário, ele passa por provação. Uma pessoa dessa não pode nem dizer que tem fé. Não tem. Né? Concorda, pastora? Uhum. A fé não é revelada, literalmente, não é nos momentos onde ela precisa ser usada? É isso mesmo. É a fé que te faz confiar em Deus naquele momento. Nós temos uma escola dentro do presídio, né? Sim. Então, queria até te perguntar, como é que foi esse chamado para o presídio, pastora? Pois é, chamado para o presídio pelo Rema também. Eu fui dar aula lá nós estávamos dando aula agora, deixa eu lembrar a cidade aqui. No feminino ou no masculino? Eu sou diretora no feminino. No feminino. Eu sou diretora no feminino. Sim. Eu fui dar aula numa cidade, fui convidada para dar uma aula demonstrativa, o batismo do Espírito Santo dentro de um presídio de mulheres. Espontaneamente. Aconteceu. Isso, E lá, 42 mulheres foram batizadas pelo Espírito Santo. Dentro do presídio? Dentro do presídio. Eu mostrei para elas que não era o local físico, mas era em quem elas criam. Muitas delas são desviados, muitas filhas de pastores, muitas filhas, sabe assim, com muita, já conhecia Cristo, então algumas reconciliaram e foram batizadas. Ali, volto para Belo Horizonte, e aqui em BH ainda não tinha nenhum presídio aberto. E quando eles foram abrir o presídio aqui, eles me convidaram. Não tinha aulas do Rema nos presídios ainda? Não tinha? Nenhuma. Você já tinha feito eu fui Rema? a pioneira, já tinha feito Rema. Eu já era professora do Rema. O Rema foi uma escola para mim. Eu fiz o Rema em 2011, 12 e 13. 2014 eu já estava formada no Rema. Porque quando eu fiz, a escola de ministro veio pela primeira vez em Belo Horizonte. Olha como que Deus foi agraciado. Fez o Rema e consecutivamente fez a escola de ministros. Eu falo, foi a minha faculdade, né? Pastora, 3 anos de faculdade. Que intensivo. Olha pra você ver como que Deus é bom, Qual né? Qual ano, pastora? 11, 12 e 13. 11, 12 e 13. Isso. Aí eu fiz. Aí em 2014 já saí dando aula, né? Eu dou aula desde 2014. 2017 peguei o primeiro presídio aqui, que foi a PIEP ali do Horto. Que vale lembrar que ainda não tinha esse trabalho do Rema nos presídios. Em nenhum presídio aqui em BH. Então você foi a pioneira. Isso, abri os presídios aqui em BH. E ali eu ensino para elas, porque tem muitas que eram crentes, mas não sabiam na prática da palavra. É isso. Né? Ser crente não é só ouvir. Ser crente é praticar. Fez parte de uma congregação. Todas elas, muitas delas. Mas não teve uma cultura de revelação. Não teve a transformação. O pastor acabou de falar, Romanos 12, 2. A gente não pode conformar com este mundo. Pastor, e hoje nós estamos vivendo uma cultura evangélica que as pessoas vão à igreja, mas não mudam de atitude. Verdade. O evangelho é boas novas. Se uma pessoa aceitou Jesus e não isso. teve uma nova atitude, ela ainda não nasceu de novo, pastor.
Fala isso para a Câmara, pastora. Eu quero dizer para você, se você aceitou Jesus, ainda não mudou as suas atitudes em relação ao que você vivia antes, o novo eu não nasceu. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura, novas atitudes, novo falar, novo andar. Tudo que você faz precisa ser novo, porque você agora está em Cristo, Ele está em você. Então deixa Cristo fluir através da sua vida. Nós somos hoje os Cristos aqui nessa terra. Jesus não vai descer aqui de novo, Ele vai usar a sua vida para mostrar Ele aqui nessa terra, amém? Então deixa Cristo te renovar, deixa Cristo se manifestar através da sua vida, deixa as pessoas verem Cristo em você, no seu falar, no seu agir. Uma pessoa que se converte e continua, desculpa, na mesa de boteco, continua fazendo as mesmas práticas, você ainda não nasceu de novo. Não. Você precisa ter um novo nascimento, amém? Em nome de Jesus, isso é muito necessário para este tempo de hoje, muito né? necessário, porque tem muitas pastora. pessoas convertendo, mas não estão transformando. Não estão transformando. Aí como que alguém vai seguir Jesus? Como? Não tem como seguir. Pastora, o Espírito Santo me conduz para te perguntar, porque eu creio que isso vai ajudar muita gente que vê esse podcast. A gente vê muitas pessoas, como você falou, vindo para a igreja, mas não tendo uma vida transformada. É óbvio que a gente também precisa considerar, muitas vezes, a dificuldade dessas pessoas de romper com o pecado, de romper, às vezes, com vícios, de romper. Hoje nós vemos muitas pessoas dentro da igreja com dificuldade de romper com práticas antigas. E isso passa por vício, passa por dependência química, dependência de bebida, pornografia, adultério e várias outras coisas. O que você poderia falar hoje para injetar uma coragem na vida dessas pessoas que ainda são prisioneiras dessas práticas que impedem elas de ser transformadas? O que você fala para essas pessoas? Qual que é o caminho? O caminho, o ponto forte a disso. palavra é a graça. Oh, aleluia. Porque Jesus não nos chamou para fazer sozinho, pastora. Existe uma graça que nos liberada. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11, vai dizer a graça transformadora, a graça renovadora. Amém. Aleluia. Dependa da graça. Provisão da graça, sabe? É só isso. pedir para o Senhor. Se você está no vício do cigarro, é só declarar: Pai, em nome de Jesus, eu não posso ser viciado, mas eu tenho o Senhor, eu recebo a libertação. Amém. Né? Se você está no vício da pornografia, os seus olhos agora têm que ver coisas lindas de Jesus. Amém. Então o que eu vou fazer? Eu começo a declarar: Pai, a partir de hoje eu vou ler a tua palavra. Amém. Sabe? Isso lá no Salmo 101. O salmista já dizia isso: não colocarei coisas imundas diante dos meus olhos. Uau. Se aquilo era imundo lá atrás, hoje, né? As pessoas vão e dizem: mas eu não consigo. Você não precisa fazer força. Sabe o que é ser novo, convertido ou nascido de novo? Não é tentar, é crer e ser. Aleluia. É crer e ser. Eu não sou mais a velha criatura. Eu não minto mais, sabe? Eu não preciso mais mentir porque a verdade mora em mim. Eu sou liberto do cigarro porque eu confio em Jesus. Meu Deus. Não é isso? Tem muita gente a graça. tentando. Tentando. Eu não adianta. Olha aqui, eu passei por uma doença. Aí eu vou dizer: eu tô tentando ser curado. Não, Cristo me curou na cruz. Amém. Eu assumo a posição da cura e eu vou ser curado. Eu assumo a posição da libertação e eu vou ser liberto. Amém. Entendeu? Não é esforço físico. O homem está tentando agradar a Deus com a força. O homem está tentando mudar de vida por ele mesmo. Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário. Glória. Aquele homem, Jesus faz um gabinete na cruz, né? Uau! Um gabinete na cruz, dois ladrões, um de um lado, outro do outro, da direita declara: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Naquela hora, Jesus falou com ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Meu Deus. Isso é tão forte, pastores, que Jesus morre primeiro para ele levar ele. Abriu o caminho. Abriu o caminho. Então ali Jesus não falou com ele assim: olha aqui, seu ladrão, você vai primeiro consertar a sua vida. Não. Jesus falou: você creu em mim. Quando você crê em Jesus, quando você crê em Jesus, ele vai te limpando. Leia a palavra, a instrução, leia muita palavra. Eu não consigo ler. Gente, hoje nós temos o nosso celular, áudio. Escute a palavra. Aquilo que você coloca para dentro é que vai sair para fora. Uau. Se você está com uma companhia, né? Que às vezes você está com companhias que vão te levar para outro caminho errado, foge. A água que nos limpa é a palavra. Então, o meu conselho é: confia na graça. A graça de Deus, ela superabundou em todas as áreas. Ela limpa do pecado. A graça, ela traz prosperidade. A graça, ela traz alegria. A graça, ela traz libertação. Eu vim de uma família que eles que mentiam muito. E tinha a prática da mentira. Eu falava tanta mentira que eu acreditava nela. E tem pessoas que vivem assim. Sim. E quando eu conheci Jesus, eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse.
E quando foi um dia passando os anos, hoje já casado com meu esposo, nós tínhamos tínhamos que ir num setor da prefeitura para resolver algo da igreja. E nós fomos. E quando chegou lá, eu me atrasei. E quando eu cheguei lá, eu perguntei à menina, a minha ficha já chamou? Ela falou assim, já chamou. Naquele momento, o diabo me deu uma sugestão. Fale com ele que não chamou sua ficha, não. Você vai voltar no outro dia. No caminho indo, o Espírito Santo disse para mim, fale a verdade. Uau. Então, entre a mentira e a verdade, eu tenho um caminho para escolher. Eu escolho falar a verdade. É melhor ficar vermelho um momento do que ficar amarelo a vida inteira. Uma mentira puxa outra, né? Sim. E a graça nos ajuda. Então eu cheguei para ele e falei assim, eu chamo meu esposo de meu lindo, ele é o meu lindo. Olha, meu lindo, já chamaram a minha ficha, mas eu já marquei para tal dia, tal horário. Eu não vou me atrasar mais. Essa pequena verdade transforma a minha vida. Glória. Sabe? São os pequenos momentos da sua Caráter, vida. né? Isso, sabe? Alguns dizem, alguém não tem caráter. Todo mundo tem caráter. Todo mundo tem. Só que tem uns caráteres desviados. O que eu faço? Coloco meu caráter em Cristo. Conto com a graça. Não é na minha força. É com confiança em Deus. Eu leio a palavra. Eu leio a palavra todos os dias. Nós sabemos, né? Antigamente se recebia muitas cartas, né, pastor? Sim. Hoje nós recebemos algumas cartas que não são muito boas, não. Carta de cobrança, né? Porque... Mas Deus deixou 27 cartas para nós. Aleluia. De instruções de vida. Olha o que Paulo fala, eu acho lindo, ele fala em Efésios capítulo 4. Aquele que mentia, não minta mais. Não é um trabalho de libertação, pastor. Não. É só eu declarar com a minha boca, pai, eu não quero mentir mais. Né? Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para poder ajudar outras pessoas. Então, a Bíblia traz as direções. E se eu começo a ler isso, o que eu vou fazer? Olha, eu não posso roubar mais, eu não preciso mentir mais. Eu tenho uma verdade dentro de mim hoje. Então, hoje, muitas das vezes, o que acontece com as pessoas? Elas não leem a Bíblia. Elas alimentam daquilo que o pastor fala. Né? Elas não vão na fonte. Não. Nós temos liberdade de ler a palavra. Tem tantas versões hoje maravilhosas, né? Com entendimento tão claro pra gente. E as pessoas têm preguiça de ler. O brasileiro já tem essa dificuldade de leitura. Verdade. E o crente muito mais. Verdade. Fala com ele, vamos ler esse livro. A gente lê. Na minha live, todo mundo tem que ler. Nós estamos lendo o livro de Atos, um capítulo por dia. Oh, glória. Então, quando você vai lendo a palavra, eu leio e eu ministro para eles. Olha, hoje Pedro era o mentor de Cornélio. Você precisa de um mentor na sua vida. Alguém que te direciona, alguém que te guia, mas alguém que tem experiência, é o que o pastor acabou de falar. Tem muitos hoje que se levantam sem experiência nenhuma, pastor. Como que eu vou passar para alguém aquilo que eu não vivi? E a experiência ela tem que ser vinda de cooperada de uma trajetória, né, de uma pastora? caminhada, isso Aí eu mesmo. tenho experiência, mas você não tem uma jornada. E também, Verdade. também não tem uma linhagem, não tem uma... A senhora fala, olha, vida quadrangular, fiz o rema. Isso. Rema foi um tempo da minha vida. Deus Foi curada. Fui curada. A igreja Tem muitos nasceu testemunhos. num ciclo de oração. Tem uma história. Nasceu por trás. num monte, Nasceu né? num monte. Tem uma história. Tem uma história. As Verdade. coisas de Deus têm que ter uma história. Nosso tempo tá terminando, mas eu queria que a senhora... Olha você ver, já cheguei, ó. Mas eu queria que a senhora deixasse para as pessoas que querem te seguir nas redes sociais, falar aí o seu @ e também falar da sua mentoria, que Deus tem te dado essa estratégia, essa visão neste tempo. E hoje a gente não pode desconsiderar o digital, né? Amém, porque o verdade. digital é uma ferramenta que Deus nos deu. Não deu como deu pra igreja, deu pra mim, pra Isso. você levar o evangelho. Isso. E essa é uma ferramenta poderosa para salvar muitas mulheres, muitas pessoas que desejam. Fala um pouco da sua mentoria. Então, eu quero deixar para vocês aqui o meu @ é Juliana Pastora, PRA, Juliana Gil, né? E segunda, quarta e sexta estou ali, eu tenho uma live. E vou abrir uma mentoria horário? agora de 7 da manhã. 7 da Eu manhã. gosto de acordar começa às cedo, 7 da 7 da manhã, de 7. 7 às 8. Todos os dias, segunda, quarta e sexta estou ali. E vou abrir uma mentoria agora dia 20 de março. E a minha mentoria é um horário bem, sabe, de 20h30 às 22 horas. Sim. Né? A gente tem um papo, é online, tá? Você vai estar falando comigo. Ao vivo. Ao vivo, pode me perguntar. Depois nós temos 1 ano, fica tudo gravado, essa Uau. mentoria. Você tem 1 ano ali ainda da minha presença, né? Cuidando de você, mandando todos os dias uma mensagem do dia para você ali, para te conduzir. Temos muitos testemunhos, né, das lives já de pessoas que receberam, né, libertação. Então, eu vou estar lá aguardando você. Entre, me siga ali no Instagram. Você vai receber uma palavra direcionada de Deus para você.
Eu não gosto, não aceito, não concordo de forma alguma te dar uma palavra que não esteja na base da palavra, porque a palavra é tudo para nós. Amo fazer o que eu faço, e como o pastor disse, né? Pastoreio a igreja juntamente com meu esposo, com meu filho, com mais alguns pastores conosco ali. Tenho chamado profético, atuo muito nesse chamado. Sim. Não tem uma vida que eu não coloque a mão, ou que eu não olhe, né? Que o Senhor já não fala alguma coisa comigo, né? O mocinho que tá ali na mesa com a gente nessa manhã, Deus falando para mim, diga para ele, para não preocupar com a família dele, que eu vou prosperar a casa dele. Olha como que Deus fala. Amém. Dentro de Glória um a Deus. estúdio, amém? Esse é o propósito da palavra profética. Conto com você, me siga lá. É uma alegria estar com esses pastores, homens de Deus, viu? Souzo, que gostoso estar aqui com vocês. Amém. Muito, muito, viu? E deixa eu falar pra você, no finalzinho, essa mulher, há cerca de 5 anos atrás, eu tive lá visitando. Foi quando que foi que mudou o nome? 2018. 2018. Então nós Isso. estamos. Foi em 2018 que a gente Foi. esteve lá. Uhum. 2018 nós estivemos lá, ela me deu uma palavra e ela não sabia nada a meu respeito. Eu fui acompanhar o meu pastor, o apóstolo Sérgio, foi lá pregar e ela me pegou, me chamou, olha, deixa eu falar para a senhora o que a senhora fez comigo. A senhora me colocou sentado na frente, me deu água de coco para beber. Mesmo. Me deu água de coco para beber, porque lá na igreja deles, lá eles me colocaram, né? Eu fui, sentei na frente e me deram água de coco. E a senhora levantou minhas duas mãos e falou assim: olha, você tem um ministério. E eu não estava atuando no ministério na frente, eu era um pastor auxiliar. Você tem um ministério poderoso, próspero, pastorear gente, pessoas grandes. Recebe hoje. Amém. E você orou e assim, o fogo de Deus caiu. E eu caí para um lado, não sei para onde que eu fui parar. Mas Amém. Deus está se cumprindo essa promessa. Louvado seja Deus. E a primeira mulher que vem nesse podcast, a senhora, né, Fabi? É. E aí Amém. eu senti no meu coração, eu preciso chamar essa mulher de Deus. Amém. Para honrar ela aqui. Que alegria. E realmente, assim, testificar o seu chamado poderoso. Amém. Tem abençoado tantas pessoas. Parabéns, Amém. continua fluindo. Você tem aqui amigos para poder cooperar com isso. Amém. Para a glória de amém. Deus. Amém, amém. E Deus tem visto a senhora. Amém. Aleluia. Gratidão pela vida de vocês, viu? E vão à frente, viu? A casa de vocês é uma família de sacerdote. Amém. Aleluia. Não preocupe o que está acontecendo. A casa é uma casa de sacerdotes. Aleluia. E o Senhor sabe como trabalhar. Amém. Viu? Ele está trabalhando em favor da vida de vocês. Só confie. O que é impossível para vocês é possível para Ele. Amém. Ele já fez, já está vendo lá na frente de vocês. Amém? Isso, vocês instruindo pessoas como sair de onde vocês vão sair. Porque a gente só pode curar onde nós somos curados. Amém. A gente só pode levantar onde nós somos derrubados. Por isso eu posso falar de casamento, eu posso falar de saúde, né? Eu posso falar de família, porque em todas essas áreas o Senhor me levantou. Amém. O Senhor me curou, o Senhor me mostrou que Ele estava comigo o tempo inteiro. Gratidão eterna pela vida de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Amém. Pastora, muito obrigada por essa Por manhã. nada. Que Deus Amém. possa continuar te fortalecendo, Amém. te encorajando, te suprindo, te levantando como uma voz profética, Meu Deus. onde as aves do céu vão levar a sua voz Amém. em lugares que, naturalmente falando, talvez ainda nunca chegou na sua mente, mas já chegou no coração de Deus. Amém. Viu? Amém. E olha, para você que tá aí, vamos ver se vai alinhar a agenda, mas já fica aqui um convite, se o senhor alinhar a agenda, para você pregar no nosso acampamento de mulheres que nós vamos ter no mês de junho. Amém, Amém. amém. Será um prazer servi-los em nome de Jesus, viu? Amém. Muito Amém. obrigado, viu? Glória a Deus.